Bom, no vídeo de hoje quero falar assim com vocês sobre a expectativa de 3 a 4 reforços que ainda vão chegar no Cruzeiro nessa janela de transferências, né? O Ronaldo deixou claro que a expectativa era alta por reforços e olhando as contratações até aqui e até os próprios nomes sendo especulados, tem algumas posições chaves que ainda o Cruzeiro deve anunciar reforços para 2023, que eu quero comentar com vocês, além também da não vinda, né, do Matheus Davó. Será que ele realmente não vem? Na minha visão aí, o que eu acho da chegada do centroavante e que o Cruzeiro deve sim buscar mais um camisa 9 para o ano que vem. E para terminar aqui também sobre o Cruzeiro intensificando as conversas com o Christian e a expectativa, né, de mais um volante no mercado para 2023. Mas só antes de começarmos, eu aproveito aqui para deixar seu like, também se inscrever no nosso canal. Eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Cruzeiro News. Conto aí com a ajuda de vocês para chegarmos a essa marca de 37 mil inscritos, né, que já está bem próxima. Falta aí menos do que 215 inscritos. Quem puder se inscrever, sem dúvidas vai me ajudar demais. Vou deixar também o Instagram aqui na tela, gustavo.crz, meu perfil pessoal, e do Cruzeiro News, Cruzeiro News 21. Então vai lá conferir. Antes de darmos sequência, tem um recado aí para vocês da Sportpix.clube, casa de apostas esportivas que está com boas cotações para jogos que eu quero destacar hoje, né, pelo Campeonato Francês, pelo amistosos de clubes, mas grande maioria aí de times, no caso da França e também da Inglaterra. Tem aí, por exemplo, Tottenham e Nice, às 4 horas da tarde, vitória do Tottenham pagando 1,49 a cada real apostado, uma boa cotação. Tem também Napoli e Lille, lá da França, vitória do Napoli pagando 1,43. Tem também Lorient e Nantes, no caso aí às 2h30. 4 horas também tem Leeds e o Mônaco bem favorito, pagando 2,85, deve ir com o time reserva. Então vários jogos aí de amistosos e no final de semana começando os campeonatos assim, italiano, inglês, espanhol, voltando, né, novamente. Então para você começar a apostar lá na SportPix, o link está aqui embaixo na descrição e também no primeiro comentário fixado. Bom, quero começar aqui falando sobre o Matheus Davó, onde o Cruzeiro e o Corinthians travaram esse acordo aí com o jogador. De acordo com o Globoesporte.com, seria em questão contratual, de acordo aí com o Globo Esporte, ou seja, possivelmente naquela parte de duração do contrato ou, por exemplo, um percentual que ficaria entre as partes, o Cruzeiro, o Corinthians, o jogador, porque pelo que parece não seria questão financeira, né? Não foi isso. A questão aí, de acordo com o Globo Esporte, foi questão contratual, que não tivemos então mais detalhes. O staff do Matheus Davó, que já estava inclusive em Belo Horizonte no dia 14, né, na reapresentação do grupo, então tinha uma expectativa há mais de uma semana, né, de que ele chegasse também para fazer parte do grupo e treinar já com os companheiros. Mas nesse momento não há um otimismo entre as duas partes para um desfecho, né, positivo nessa história. E assim, o Matheus Davó é ele que faz uma função como um centroavante ou no máximo ali um segundo atacante, tá? Nem chega a jogar pelas beiradas ou, por exemplo, um meio ofensivo. Então assim, eu tenho minhas dúvidas se o Cruzeiro seria interessante já ter o Edu, trazer o Matheus Davó e buscar um outro centroavante. Porque na minha visão, nem o Matheus Davó, nem o Edu seriam aquele nome ideal, excelente para jogar a Série A. Por exemplo, se trazesse o Matheus Davó, ok, na minha visão, reserva do Edu. Mas eu vejo que o Cruzeiro precisaria trazer um centroavante para ser o titular e brigar com o Edu ali, né? Ele e esse outro centroavante, o Edu e o outro centroavante brigar pela titularidade, sabe? Porque eu não acho o Matheus Davó e o Edu excelentes nomes para o Cruzeiro no ano que vem. O Edu prefiro muito mais, mas o Matheus Davó, apesar de ter 23 anos, será que já estaria pronto para jogar essa Série A aí pelo Cruzeiro? Então tenho minhas dúvidas, só dando um exemplo que eu sempre falo aqui no canal, né? Se fosse para o Cruzeiro trazer um centroavante, por exemplo, traz aí o Pedro Raul, por exemplo, aí o Edu fica como reserva e o Pedro Raul titular. Então algo nesse sentido, na minha visão, trazer um outro jogador, se fosse para ser reserva, o Matheus Davó, talvez, mas às vezes assim não seria a melhor das opções, ainda mais agora que não vai ter esse avanço aí nas tratativas. Então vamos aguardar, assim que tiver mais atualizações eu trago aqui para vocês. Ele que tem 23 anos, na última temporada pelo Bahia foram 40 partidas, 10 gols e também 4 assistências, muitos altos e baixos, né? Jogou aí, pelo Guarani, no time principal, nos Estados Unidos e no São Bernardo de São Paulo, além também da Portuguesa e no Corinthians, né? No time de base. Então é um jogador com uma boa categoria de base. Acho sim, se chegasse no ano passado para uma Série B, um ótimo nome. Mas agora para a Série A, fico com o pé atrás, mas mesmo assim, se chegasse, não falaria que é horrível, nossa, que jogador ruim. Mas para ser um reserva do Edu, eu prefiro que deixe o Edu como reserva e traga um centroavante para ser, né, esse camisa 9 titular. Dando sequência aqui no vídeo, quero falar com vocês sobre o Globoesporte.com, falando, né, um pouco mais sobre o volante Christian e a expectativa do Cruzeiro no mercado por mais um meio de campo, um volante, depois da não vinda, né, do Lucas Romero
para o ano que vem, onde o Globo Esporte disse, né, que o jogador e o Atlético Paranaense têm a expectativa do Christian definir o seu futuro até o final desse ano, já bem encaminhado, tá? Eu tô até achando que tá enrolando demais essas tratativas aí com o Cruzeiro, porque assim, ele já foi procurado pela Raposa, o Cruzeiro foi o primeiro, né? Depois o Fluminense e o Vasco tentaram acordo, mas não tiveram avanços, porque no Fluminense ele não seria um titular absoluto com o Fernando Diniz, e depois da chegada do Maurício Barbieri no Vasco, as conversas esfriaram. Então, a opção do Cruzeiro foi empréstimo com uma opção de compra no final desse período, e o Atlético vê com bons olhos, né, essa cessão por empréstimo do jogador, que está voltando de uma lesão no joelho, então vai voltar a ter mais frequência. Lembrando que ele foi titular em 2020 e 2021 pelo Atlético, no time que foi campeão da Sul-Americana, então é um ótimo jogador, apenas 21 anos de idade. Eu vejo que o Christian, tomara que chegue o mais rápido possível, né, que está até demorando demais, e tomara que não surja um outro time interessado ou algo nesse sentido, porque na minha visão um dos melhores reforços sim, nessa janela seria o Christian. Só lembrando que o Cruzeiro ainda tem a expectativa de trazer o Almendra, o contrato dele com o Boca Juniors tem ainda mais 3 meses e meio vigente, e quem sabe o Cruzeiro não tente uma pequena compensação financeira, igual no caso do Lucas Romero, para ter essa liberação do Agustinho Almendra o quanto antes, porque já está bem encaminhado, tá, as tratativas do Cruzeiro com o meio argentino, que já jogou mais do que 75 partidas pelo Boca Juniors, mas igual falei, né, tem que ter essa liberação um pouco antes do Boca Juniors para ele não chegar só no mês de abril, março, por exemplo, que acabaria prejudicando, né, esse início de preparação e o campeonato estadual. E será que mesmo com a chegada, vamos supor, do Agustinho Almendra, do Christian, já contratando o Alisson, o Cruzeiro iria no mercado em busca de mais jogador para essa função? Se o Globo Esporte está falando, vamos esperar, porque, por exemplo, chegando o Christian e o Almendra, eu acho que já estaria tranquilo nessa posição. E olha que eu não estou nem considerando que eles vão jogar um meio ofensivo, né? Eu estou considerando que o Cruzeiro vai jogar com o Matheus Vital, vamos supor, o Alisson e o Christian, só supondo aqui. Ou Matheus Vital, Christian e Almendra. Aí já ficaria no banco Neto Moura, tem o Alisson, tem também o Felipe Machado, então muitas opções aí na minha visão já para esse setor de meio de campo. É óbvio que o Pesolano pode colocar, por exemplo, um trio ali com Christian, Almendra e também um Neto Moura um pouco mais ofensivo. Pode sim, são jogadores que na minha visão não só defendem, né, atacam muito bem também. Então se for nesse cenário assim, eu acho também que já está tranquilo de meio de campo. Eu não traria mais, só se fosse um cara com características mais ofensivas ou defensivas, tá? Um volante ali central, um volantão mesmo, ou um meio armador, um camisa 10, um meio bem ofensivo, eu acho que ficaria nesse sentido, que é justamente sobre isso que eu quero falar com vocês. Para quais reforços o Cruzeiro precisam ir, né? Quais posições ainda a Raposa segue vive no mercado, antes até mesmo de começar esse estadual. Onde assim, o Cruzeiro já vem anunciando, né, um pacotão de reforços aí pro ano que vem, e eu tenho gostado assim dos nomes anunciados e alguns que já têm conversas bem avançadas para defender o Cruzeiro na próxima temporada. A questão tem algumas posições ainda que o Cruzeiro deve buscar reforços no mercado e que já era meio que se esperar, né? Eu coloquei aqui no título apenas 3 reforços, mas eu não ficaria surpreso se essa lista chegasse a 5. Por quê? Na minha visão, os principais setores que o Cruzeiro teria que buscar jogador seria justamente um lateral esquerdo, um ponta direita e um centroavante. E além disso, poderia complementar com mais um zagueiro e também mais um meia ofensivo ali, um camisa 10. Não ficaria surpreso se chegasse assim mais esses reforços. E olha que eu já estou desconsiderando o Christian ou o Almendra, que devem ser anunciados, eu espero, né, nas próximas semanas. Vamos lá para cada posição, né? O lateral esquerdo, que o Cruzeiro tem buscado no mercado algumas opções, até demonstrou interesse no Camilo aí, jogador uruguaio do Nacional, que eu já trouxe vídeo aqui no canal para vocês, eu vou deixar aqui na tela. Atleta que estaria avaliado em mais do que 7 milhões e meio de reais, não seria uma tratativa barata. Tem também o Jorge, que foi outra alternativa no mercado. Acho um ótimo jogador se chegasse aí da equipe do Palmeiras. Muito bom mesmo. Se acontecesse essa negociação, acho que seria um baita nome sim para a Raposa. O Jorge, lateral esquerdo, que não deve ter muito espaço aí no Palmeiras. A outra função crucial na minha visão seria um camisa 9, que eu já comentei aqui com vocês, né, a respeito aí do Matheus Davó, que não vai vir. Então o Cruzeiro hoje só tem o Edu. Tudo bem que tem o Rafa Silva, mas eu prefiro o Rafa Silva jogando de ponta do que centralizado, né? Então eu acho que um camisa 9 deve ser sim fundamental, ainda mais agora com a não vinda do Matheus Davó, e na ponta direita. Por quê? Porque com a saída do Jajá, o Rafa Silva não deve ter condições antes de março. O Cruzeiro está precisando de um reforço
para essa posição. Aí você deve estar me perguntando, tá, Gustavo, mas já chegou vários pontas, né, no Cruzeiro e tudo mais. Sim, por exemplo, já temos o Bruno Rodrigues, que joga no lado esquerdo, temos também o Wesley, que faz essa função no lado esquerdo, o Nicão também, que pode jogar de ponta esquerda e também de ponta direita. Só se o Pesolano tiver planos para utilizar o Nicão como ponta direita, deixa o Wesley na esquerda, ou por exemplo, colocando ali o Bruno Rodrigues, mas na ponta direita de ofício não temos nenhum nome. Então acho que o Cruzeiro precisa pelo menos de mais um nome ali também para esse setor. Tem o Rafael Bilu, que faz um papel também mais pela esquerda, joga também na direita, mas o ponto forte dele é pelo lado esquerdo do campo. Então para esse lado direito, eu acho que o Cruzeiro tem sim que buscar mais um jogador. E os outros dois que podem vir chegar é zagueiro, porque nesse esquema de 3 defensores, o Cruzeiro precisa de muitos zagueiros, né? Temos até agora que poderia ser o titular, seria ali o Raul Gustavo, o Eduardo Brock e o Lucas Oliveira, algo próximo a isso. Tendo no banco ainda o Neres e algumas opções da base, como por exemplo o Everton, que vem ganhando espaço aos poucos, né, no time principal do Cruzeiro. E eu acho que são esses, né, se eu não estiver enganado. Então eu acho que pelo menos mais um zagueiro assim, para ficar no mínimo 3 reservas, né, além de um da base. Acho que já estaria um pouco mais tranquilo. Não ficaria surpreso se o Cruzeiro contratasse um zagueiro de peso mesmo para ser esse titular. E o outro seria um meio ofensivo, né, um camisa 10. Porque igual eu comentei agora há pouco, o Cruzeiro não tem jogador nessa característica mais ofensivo. Vamos supor, o Nicão, por exemplo, um jogador nessa característica mais ofensivo para jogar como meio ofensivo ali mesmo. Porque na minha visão, um meio de campo com Matheus Vital, Christian e Almendra não é um meio de campo que ataca mal. Mas não tem nenhum jogador ali que tem um poder de decisão, um meia com um passe ali muito bom ou uma excelente finalização de longa distância. Então tá vendo que tem essa carência nesse elenco do Cruzeiro para ter ainda um meio ofensivo, um cara aí para ser um camisa 10. Eu acho que tá faltando ainda. Quero saber a sua opinião aqui embaixo, que se você concorda, discorda sobre essas posições que eu listei aqui para vocês e quem que você traria para esse setor, né? Tem algum nome que você gosta? Deixa aqui embaixo a sua opinião nos comentários. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever no nosso canal, ajudar nós a chegar a essa marca de 37 mil inscritos, que já está bem próximo. E o link aqui embaixo na descrição da sportpix.clube e aqui na tela outros vídeos que já trouxemos para vocês. Esse lateral esquerdo uruguaio, vai lá conferir quem que é esse jogador que eu falei agora há pouco e esses outros aqui atualizando desse caso envolvendo o Lucas Romero. Muito obrigado a todos por terem assistido até aqui e até mais, valeu!